Olá, queridos, tudo bom? Vamos então para a nossa segunda parte, onde eu quero tratar mais um pouquinho acerca dessa unção de ouro. Como eu disse no primeiro vídeo, eu expliquei como que é o processo do azeite, como que ele é feito, como que ele é produzido. E ele tem algumas funções. Uma dessas funções é, na primeira leva, esse azeite, uma vez que ele é comprimido, tá, por um peso, por meio de pedras, esse azeite de primeira qualidade é levado ao templo. O segundo, ela serve para alimentação e para iluminação. E o terceiro serve para a limpeza e para o bom perfume também. Tá? E aí eu expliquei que a Bíblia ela nos compara a candeeiro e a candeeiro de ouro. Isso está lá em Apocalipse 1:20, Apocalipse 2. A Bíblia ela nos compara a casa e também a templo. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 12 e 16, mas não uma simples casa edificada com ouro. A Bíblia também nos compara não somente a candeeiro, a casa, mas também a vasos. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 20, que fala que numa grande casa tem ali vasos de prata, de ouro, né, e de barro. Mas aqueles que se purificarem dessas coisas se tornará um vaso de honra idôneo para toda boa obra. Então o vaso de honra é o vaso de ouro, o vaso de prata. E aí, em meio a isso, nós também percebemos que dentro desses utensílios que somos comparados, vaso, templo, casa ou candeeiro, dentro de todos esses utensílios é colocado o azeite. E esse azeite, ele é completo, porque é o Espírito, é a unção. E em Zacarias capítulo 4, versículo 12, vai dizer que nós temos, né, que nós não falo com essas palavras, né, mas que nesse candeeiro de ouro flui dos tubos, né, dos canos ali, essa unção de ouro também. Tá? E aí você vai perceber que em Zacarias capítulo 3 fala de uma única pedra que tem 7 olhos. Em Zacarias no capítulo 4 já vai falar de 7 olhos. E você fazendo um link com Apocalipse capítulo 5, verso 6, você vai perceber que esses 7 olhos têm a ver com os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, ela está linkado com Isaías capítulo 11, que vai falar sobre o espírito de conselho, sabedoria, inteligência, entendimento, temor do Senhor, fortaleza, e o Espírito do Senhor, que é o Espírito de vida, que estava em Jesus. Jesus, em Mateus no capítulo 3, ele aperfeiçoa nele o Espírito de vida, que no Espírito de vida tem os atributos do amor, que é o que está lá em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, fé. Então, em Mateus no capítulo 3, ele manifesta esses 7 Espíritos de Deus. Neste momento ele é aperfeiçoado, como está lá em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, que ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da nossa salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E você chega lá em Mateus no capítulo 4, a partir do verso 16, está escrito que então o povo que jazia em trevas viu grande luz. E logo em seguida revela que Jesus ele pregava e ensinava e curava. A cura, os milagres, é uma luz que brilha em meio às nações, né? Que são as boas obras que ele tanto fala lá em João no capítulo 9. E aí você percebe, diante de todos esses textos que eu citei aqui correndo, que se você for ler, se você for ver o vídeo da parte 1, né, em busca da unção de ouro, você vai perceber que tem mais detalhes aí, tá? E aí o que acontece? Eu falei que ia dar aqui uma explicação de como que se consegue essa unção de ouro. Vamos abrir aqui em Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, olha que interessante, hein? De repente, né?
virá ao seu templo. O Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, ou seja, a geração sacerdotal, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará ofertas e justiça. Então ele é o Deus que nos aperfeiçoa, que nos eleva a uma dimensão espiritual por meio do fogo, porque o ouro tem que ser provado, e por meio do sabão dos lavandeiros, porque nós temos que ser lavados e purificados. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: rico sou, a pleguei de Laodiceia, última igreja das 7. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí ele vai dizer no verso 18: não sabes que o miserável pobre segue nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, colírio para que vejas, e vestes brancas para que te vistas, para que não veja a sua nudez. Então, a santificação é o processo pela qual eu tenho que entrar para que eu venha receber esta unção poderosa que há de vir. Eu preciso me purificar. Tem muita gente achando que o avivamento, que essa manifestação, ela vai vir como aconteceu lá em Atos capítulo 2. Só que se você for ler lá em Atos capítulo 2, você ler Joel, você vai perceber que a unção, o Espírito vem todo sobre a carne. Mas também, nos últimos dias, ela vem sobre toda a carne, mas na segunda parte diz que ela virá sobre os servos e servas. Então, a primeira leva é sobre toda a carne, mas a segunda leva de avivamento é somente aquele que é servo. Não vai ser para qualquer um. Observe bem atentamente a parábola de Jesus lá das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, que você vai perceber que as 10, elas tinham azeite. Não pense que as prudentes as imprudentes não tinham azeite. As imprudentes tinham azeite. Só que a prudente, ela tinha azeite em reserva com ela. Claro que isso é uma parábola, a gente não vai ficar carregando um azeite do lado. Uma parábola. Mas preste atenção no que Jesus está querendo dizer. Quando elas adormecem, tanto prudente como imprudente, à meia-noite se ouve a voz do noivo. Elas levantam. As prudentes elas já tinham azeite e elas começam a preparar a vasilha com o azeite que elas tinham em reserva. As imprudentes, elas tinham azeite, só que estava acabando, ou seja, ela não tinha aquele azeite de reserva. Eu penso que esse azeite de reserva é o azeite que nos prepara para recebermos algo maior, porque se você for ver aqui, em Malaquias capítulo 3, ele vai falar que ele envia um anjo para preparar o caminho diante de mim. Então, nós vamos fazer o papel de João Batista. Jesus falou isso lá em Mateus no capítulo 17, quando perguntaram para ele, nós deveríamos esperar o Elias, como os escribas andam dizendo, eis que vos digo que Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, mas em verdade vos digo que ele virá e restaurará todas as coisas. Então Elias já veio, mas Elias virá, e quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Isso significa o quê? Significa que as duas testemunhas, eu já gravei um vídeo sobre isso, têm esse poder, esse ministério profético, tanto de Moisés quanto de Elias. Esse poder e ministério profético, tanto de Moisés quanto de Elias, ele é tipificado na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, que revela que esses que têm azeite de reserva,
é o que tem poder para poder iluminar o caminho, que é o que a gente falou ainda agora, né, de sermos luz para iluminar as nações, para que o Senhor volte. E como é que nós fazemos isso? Pregando o arrependimento. Arrependei-vos por a chegada do reino de Deus. Não vai haver um avivamento na vida daquele que acha que só vai esperar lá no final para se santificar. Eu vou esperar chegar lá no finalzinho das últimas semanas para me santificar. Não. A preparação é hoje. A preparação é agora. A preparação é imediatamente. Comece a jejuar, comece a se arrepender dos seus pecados, comece a se santificar, comece a buscar, comece a se entregar de todo o corpo, de toda a alma. Porque se você não fizer isso, você vai ter azeite, mas naquele dia vai ser pouco. E quando a luz apagar, você não vai ter de reserva. E vai ser difícil passar nesse dia mau, como diz aqui. Vai ser difícil. Quem suportará? Tem que estar preparado. Amós 4,12 diz: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então busque ao Senhor, se santifique. Hebreus 12,14: sem santificação ninguém verá o Senhor. Purifique-se. Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se santifique, se purifique, se lave, se torne uma igreja gloriosa. Isso é um atributo meu e teu. Somos nós que nos enchemos do Espírito. Enchei-vos é algo que eu tenho que tomar a dianteira e dizer: Senhor, eu quero. Seja humilde. Busque a unidade. Busque ser um com o irmão. Aprenda a perdoar. Porque se você não viver o Evangelho, apenas adquirir conhecimento, você é um forte candidato a ser uma virgem imprudente. Fique na paz.